filho, Evandro, a Nayara, Senhor, o Micael e toda a família e amigos, a tua bênção, a tua proteção, Senhor, em nome de Jesus. E nós ministramos sobre ele, Senhor, a tua identidade de ele ser filho de Deus, homem de Deus, uma criança de Deus, abençoado, guardado no Senhor, que possa crescer nos caminhos do Senhor e ser luz, em nome de Jesus, para a glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, nós consagramos, apresentamos e lançamos sobre ele as tuas bênçãos, Senhor, em nome de Jesus. Saúde, vida, em nome do Senhor, hombridade, em nome do Senhor Jesus. Para a glória e honra do nome do Senhor, nós os abençoamos em nome de Jesus. Você pode aplaudir bem bonito ao Senhor e dizer amém? Se eu não desse o beijo, ele não ia dormir hoje. Deus abençoe vocês. Vamos tirar uma foto aqui, bonita de novo? Deixa eu entrar aqui. Eu espero que alguém esteja tirando foto. Tá. Olha, o que surgiu de fotógrafos. Pode sentar, gente. Obrigado. Deus abençoe. Pode descer, obrigado. Glória a Deus. Nós já vamos receber a palavra de Deus, vamos orar. Só lembrando, orando pela Milene e a Júlia, né, a minha esposa e a minha filha, estão saindo hoje do Brasil e chegam amanhã aqui. Eu quero chamar aqui à frente, pode vir os dois, né, mas o pastor Marcelo vai estar, parece o pastor Marcos, né? Pastor Marcelo vai estar ministrando a palavra. Pastor Marcelo e a pastora Ana Paula, eles são de Curitiba, e já vamos orar pelas crianças. Iniciaram um ministério ali, mas Deus os direcionou, eles passaram, né, a direção daquele ministério, e Deus os enviou para os Estados Unidos. Estão aqui há uns quase 3 anos, não é isso? 3 anos e meio, estão morando na região de Milford, e eles trabalham com casais. Ela é médica também, pastora, ele também é pastor, e trabalham, né, com casais também, ministrando, aconselhando na terapia e na ministração também. Amém? Então eles estarão aqui hoje conosco, ele estará pregando a palavra. Ontem eles estiveram no nosso encontro de casais, foi lindo aqui, foi uma bênção. Eu estive aqui também, apesar de sozinho, mas eu vim. E foi uma bênção, né? E os dois ontem falaram, né? Os dois ministraram, mas hoje só dá para um ministrar, não é isso? Muito bem, querem recebê-los com alegria? Diga amém. Amém. Pode estar sentado, nós vamos orar, em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos apresentar, Senhor, teu filho que vai ministrar a tua palavra, abençoa, usa de forma abençoada, em nome de Jesus, trazendo cura, salvação, libertação nesta manhã, para a glória do teu nome, Senhor Jesus. E também as nossas crianças que estarão indo para a escola dominical, abençoa os nossos professores que estarão ministrando sobre elas, em nome de Jesus, Senhor, a tua bênção, oramos e agradecemos. E a igreja diz, amém. Deus abençoe, as crianças podem ir, por favor. Isso, sem correr, exatamente, podem ir à vontade. Glória a Deus. Pastor Marcos, eu não sei se vocês vão. Marcelo, homem. Pastor Tudo Marcelo. com M, não tem problema. Só dar uma saudação aqui à minha esposa. Uma alegria estar com essa igreja. Ontem conhecemos tantas pessoas lindas, maravilhosas aqui. E o Senhor fez algo tão dele, né, que ele faz unicamente. Então, é uma alegria estarmos aqui como família. Temos 2 filhos, o Pedro, de 16, e o Lucas, de 22, que são uma bênção também. E temos crido no que Deus está fazendo nas famílias nessa geração. E é uma alegria ver a vida do meu marido, que é um milagre, uma transformação que Deus fez. Então, mulheres, creiam, Deus faz milagres. Eu sou um milagre, curada de um tumor cerebral aos 9 anos de idade. E ele é um milagre, um homem restaurado, pela humildade que teve diante do Senhor. E hoje ouvi-lo como meu marido e meu pastor é uma honra. E eu me encho de gratidão e de emoção toda vez. Então, ouçam essa palavra e recebam no coração, porque eu tenho certeza que vem direto do coração do meu Pai. Amém? Glória a Deus. Uma apresentação dessa, né, pastor? A gente fica até mais animado para pregar. Mas é uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite, pelo privilégio de estarmos aqui. Nós estamos aqui com um casal amado, a Ana e o Kleber, né, amigos queridos. Estamos caminhando juntos já há um tempo. Muito bom tê-los conosco. Era para vir mais um casal aí, mas eu não sei se eles vieram, não. Então, não estou vendo. Amém, queridos? Eu queria falar a respeito dos nossos livros.
eu e a pastora Ana escrevemos, cada um de nós, um livro. Eu escrevi um livro para homens, por título A Descoberta, uma jornada para descobrir a verdadeira identidade masculina. Então, é algo que Deus me deu, princípios, chaves poderosas para realmente eu e você, como homens, acessarmos lugares de liberdade. E além dessas chaves, o meu testemunho também está aqui. Como a pastora Ana disse, Jesus ainda faz milagres, amém? E Ele pode transformar a vida de um homem como transformou a minha. Então, eu quero desafiar você a adquirir esse livro. E a pastora Ana escreveu um livro. Primeiramente, o livro que ela escreveu foi para crianças, contando um pouco do testemunho dela, da história de cura que ela teve aos 9 anos de idade. Os pais têm ministrado esse livro para as crianças, e as crianças têm sido impactadas por esse livro, mas, pasme você, os pais também, enquanto leem, são muito abençoados por esse livro, por esse testemunho, por esses princípios bíblicos. Então, eu quero desafiar você, encorajar você. Eu tenho certeza, por convicção espiritual, de que você vai ser mais abençoado do que você vai me abençoar, apesar de eu receber essa bênção e ser muito abençoado, porque isso aqui realmente é algo poderoso que Deus quer liberar sobre a sua vida para te abençoar. Então, vai estar disponível ali no final. Lá tem a opção de cash, Zelle, Venmo, né? Tá tudo ali escrito no papel. Eu nem vou estar lá, ou se você quiser que eu esteja, só me chamar, né? Mas você já pode fazer tudo ali, deixar por ali mesmo, não tem problema, porque nós estamos numa igreja e confiamos em todo mundo, né? Não preciso contabilizar nada aqui, você só faz a tua compra, pega o seu livro e vai feliz para casa. Amém, queridos? Como eu disse, o Senhor Jesus fez um milagre poderoso na minha vida, e a partir dessa resposta que Ele me deu a graça de dar a Ele mesmo, muitas coisas foram acontecendo nas nossas vidas como família, né? E hoje nós temos ministrado muito casais, famílias, pais, homens, mulheres, individualmente, né? Trabalhamos também com uma mentoria emocional e conjugal, né? Fazemos isso e estamos disponibilizando isso também, caso você queira fazer isso. É só acessar os pastores, eles têm os nossos números, né? Você pode nos acessar para isso também. Mas o Senhor tem nos dado a graça realmente de abençoar muitas famílias, casais, homens e mulheres. E isso é por causa daquilo que Ele fez nas nossas vidas. Então, a Bíblia diz: de graça recebestes, de graça dai, no sentido da graça que nos alcançou, que nos curou, porque não somos perfeitos, muito pelo contrário, expomos a nossa vida de uma maneira muito clara e aberta, para mostrar que se Jesus fez conosco, Ele pode fazer com qualquer um. Então, a gente é muito vulnerável em mostrar as nossas falhas, as nossas dificuldades para isso, porque o que Ele pode fazer, o que Ele fez na nossa vida, Ele pode fazer em qualquer pessoa, em qualquer homem, em qualquer mulher, em qualquer casamento, em qualquer relação familiar. Então, nós nos colocamos à disposição também para isso. Amém, queridos? Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 1, verso 5, ou melhor, verso 17. Lucas, capítulo 1, verso 17. Como vocês viram, eu e a pastora Ana temos uma diferença considerável, né, de tamanho. E isso é para a gente chegar já impactando mesmo. Eu fui sentar aqui no meio, mas eu já tenho uma estratégia, porque a gente vai nas igrejas e eu sei que normalmente tem uma filmagem ali, né? E quando eu sento no meio, eu atrapalho a filmagem. Então, eu pedi para me deslocarem para o canto para eu não atrapalhar a filmagem, porque normalmente eu faço isso, né? Porque eu tenho quase 2 metros de altura, queridos. E eu não entendo até hoje por que Jesus me fez desse tamanho, se Ele me queria para ministrar o Evangelho. Sabe o que eu descobri, pastor? Que eu ministro muito sobre paternidade, a paternidade de Deus. Então, eu vou em algumas igrejas que tem alguns homens altos que nunca foram abraçados de cima para baixo. Então, eu descobri que esse é um dos propósitos, eu abraçar os homens de cima para baixo, porque dificilmente eu encontro um maior que eu. Então, eu descobri um dos propósitos pelos quais Deus me deu essa altura. Então, Deus tem me usado nisso também. Lucas capítulo 1, verso 17, está o texto ali na tela, diz assim: irás adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos. Pai, mais uma vez, nós damos liberdade ao Teu Espírito para ministrar os nossos corações e nos conduzir, sermos liderados por Ti,
a um lugar de liberdade, de cura, de alinhamento, realmente de restauração, enquanto indivíduos, casais e família, em nome de Jesus. Continue tendo liberdade nesse ambiente, como estamos vendo até aqui, e realmente faça tudo aquilo que o Senhor planejou e intencionou fazer nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém? Queridos, esse texto é um texto que fala de Zacarias, Isabel e João Batista, uma família, um pai, uma mãe e um filho que viria. Eu e você sabemos que João Batista, ele foi o precursor de Jesus, foi aquele que veio adiante de Jesus e preparou o caminho para Jesus se manifestar. Só que até João Batista, até o início do Evangelho, a voz profética, ela estava calada por 400 anos. Desde Malaquias, o último texto, o último versículo que foi dito em Zacarias, em Malaquias, até a vinda de João Batista, houve um silêncio na terra profético. Não havia voz profética na terra, não havia liberação da voz profética. E eu e você sabemos que a importância da liberação da voz profética. O mundo foi criado pela voz profética do próprio Deus. Ele criou o mundo, disse, haja luz e houve luz. Então ele criou o mundo liberando a sua voz, né? A Bíblia diz que ele não faz nada na terra sem antes dizer aos seus servos, os profetas, para que haja uma liberação. Então, na liberação da nossa voz, a construção, a edificação, a alinhamento, a destinos proféticos sendo liberados. Só que por 400 anos, isso não ocorreu. E sabe qual foi o último versículo de Malaquias que fechou esse ciclo para 400 anos de silêncio? E converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que a terra não seja ferida com maldição. De Malaquias, o último versículo falando da conversão de coração de pais a filhos, até João Batista, que vem no espírito de Elias, carregando a mesma unção de conversão de coração de pais a filhos, houve esse gap, essa lacuna, essa distância de um silêncio na terra. E João Batista vem para restaurar isso. João Batista vem para resgatar a voz profética e liberar e preparar o caminho do Senhor Jesus. O maior avivamento que houve na terra foi a manifestação do próprio Deus na terra por meio do seu Filho Jesus. E para que Jesus se manifestasse, um precursor, uma voz profética precisou ser liberada antes. Eu e você precisamos entender isso, para que o avivamento chegasse, para que a manifestação gloriosa do reino de Deus, porque quando Jesus chegou, ele disse, é chegado o reino dos céus, houve a necessidade de uma liberação de uma voz, a voz que clama no deserto, a voz profética de João Batista. João Batista, como o maior de todos, como o próprio Jesus disse, foi necessário se manifestar uma voz que liberasse algo. Olha a importância da voz. Eu e você fomos criados como profetas de Deus nessa terra para liberar vida. E a palavra de Deus diz que da boca, da língua do homem pode sair bênção ou maldição, vida ou morte. Mas eu e você fomos criados para liberar vida. É por isso a importância do que eu e você falamos. Só que João Batista precisava vir para que o avivamento precisasse se manifestar por meio de Jesus, o reino dos céus. Só que ele estava incluído dentro de um contexto familiar por meio dos seus pais, Zacarias e Isabel. E a Bíblia diz que Zacarias estava no seu turno, ele era um sacerdote. Ele estava no seu turno, na escala dos sacerdotes, que era feita por sorteio. E Zacarias estava na escala dos sacerdotes naquele dia, quando um anjo apareceu.
Olha a importância de eu e você estarmos no lugar certo, na hora certa, para recebermos a coisa certa. Muitas vezes, como um ambiente como esse, é um ambiente profético, de liberação de algo de Deus para nós. Muitas vezes nos recusamos, muitas vezes qualquer coisa nos tira desse lugar. Em momentos, em oportunidades que Deus nos dá para estarmos em ambientes proféticos, nós negociamos isso por trabalho, por cansaço, por diversas desculpas, e às vezes nos privamos de uma liberação profética de Deus nas nossas vidas. Zacarias estava no lugar certo, na hora certa, para receber a coisa certa, que inclusive ele havia pedido. E é na presença de Deus que nós recebemos aquilo que nós ansiamos ter da parte dele. E olha aqui para mim, você já recebeu palavras proféticas, sim ou não? Você recebeu aonde? No ambiente onde a presença de Deus estava? Sim ou não? Num ambiente, seja num ambiente de oração, numa reunião em casa de oração, seja na igreja, você recebe a palavra profética na presença de Deus. E eu quero dizer para você, ela se manifesta, ela se cumpre só na presença também. Tem muita gente que ainda não concretizou a sua promessa porque recebe na presença, mas não se mantém na presença. E por não se manter na presença, quando chega o tempo da liberação da promessa, ela não acontece. Porque por alguma razão a pessoa se desviou da presença, por alguma razão ela perdeu a presença, por alguma razão ela negligenciou a presença. Palavras proféticas são liberadas na presença e se cumprem na presença. Agora, Zacarias fez uma oração, dá-me um filho. Ele pedia um filho porque ele não podia, a sua esposa era estéril, não podia ter filho. Ele clamava por um filho. E a resposta veio quando ele estava num turno sacerdotal, ou seja, na presença. O sacerdote era aquele que ministra ao Senhor, que entra no lugar de relacionamento íntimo com a presença de Deus. Então o anjo chega com a resposta. Eu quero dizer para você que esse é um ambiente propício para algo de Deus ser liberado sobre a sua vida. Você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, para algo de Deus ser liberado sobre você. Palavras que talvez você já recebeu, ou orações que talvez você já tenha feito. Eu quero declarar que esse é um ambiente propício para a liberação do favor de Deus sobre a sua vida. O anjo chega. Zacarias fica impactado, fica com medo. E o anjo chega e diz: a sua oração foi ouvida. Aleluia. A resposta chega. Tua oração foi ouvida. Isabel te dará um filho e tu chamarás. Qual é o nome do menino? O anjo chega com a resposta, dizendo que Isabel terá um filho e o nome dele terá que ser dado João. Esse é o nome. Só que no momento que Zacarias, que fez uma oração cheia de fé para ter um filho, e no momento em que chega a resposta, anos depois, Zacarias não se encontra com a mesma convicção de fé de quando ele fez a oração. Ele fez uma oração com muita fé para ter um filho, mas quando a resposta chega, por ter demorado bastante aos olhos dos homens, ele não está carregado com a mesma fé do dia em que ele fez a oração. Ele diz assim: como posso ter certeza disso? Sou velho e a minha esposa também. Às vezes a gente tem fé para orar, mas não tem fé para receber, querido. E geralmente é por causa de circunstâncias ao nosso redor, por causa de situações ao nosso redor que muitas vezes não são favoráveis. No caso de Zacarias, era porque ele tinha envelhecido, então ele olhou para a sua carcaça humana, olhou para o corpinho da esposa e falou assim: não tem mais como, biologicamente, fisiologicamente falando, humanamente falando, ela já passou do tempo
da possibilidade de se ter um filho. E aquilo gerou nele uma incredulidade. Na hora que o anjo, peraí, queridos, vamos entrar na cena. Não foi uma resposta assim, eu acho que eu ouvi aqui no tempo de oração um discernimento de que nós vamos engravidar. Não, um anjo se manifestou, um anjo, Gabriel, se manifesta, ele fica cheio de medo na presença daquele ser celestial, ele fala com Zacarias, Zacarias ouve, e mesmo assim ele olha para a sua realidade e diz assim, como saberei disso? Já sou velho, a minha esposa também. Às vezes, queridos, é isso que acontece comigo e você. Nós morremos literalmente, como diz o ditado, na beira da praia. Quando estamos chegando. Quando estamos à beira do milagre. Quando estamos às portas do sobrenatural de Deus. É por isso que a vida cristã é uma vida necessária de perseverança. Aquele que perseverar até o fim, herdará a coroa da vida. É o que Jesus diz. Não há outra forma, não há outro meio. Não adianta eu estar aqui hoje cheio do Espírito Santo, e amanhã não, e depois da semana que vem não. É uma vida de continuidade com o Senhor, na presença do Senhor, porque quando estivermos na presença dEle, Ele voltar, nós subiremos com Ele, porque é uma promessa de que Ele voltará, sim ou não? E Ele está às portas. Jesus está voltando, e aqueles que permanecerem na sua presença, subirão com Ele. Agora, Zacarias, ele titubeou na hora H. Só que era um plano arquitetado pelo próprio Deus eterno, que não dizia a respeito só uma promessa para Zacarias e Isabel. Era uma promessa para mim e para você, queridos. É uma promessa para a humanidade. Era necessário que João Batista se manifestasse para que Jesus então chegasse. Então, João Batista não era só uma resposta para Zacarias e Isabel, era uma resposta para toda a humanidade, para um projeto arquitetado por Deus para a humanidade. Então, como havia esse plano para a humanidade, sabe o que o anjo fez? Ou o que Deus fez? Calou Zacarias. Emudeceu Zacarias. Zacarias falava normalmente. O anjo falou assim, então a partir de agora você não vai mais falar. Sabe por quê? Porque se não for para concordar com os céus, é melhor se calar, querido. Pior do que não concordar com os céus, é você abrir a sua boca para concordar com o inferno. E é o que, infelizmente, muitas vezes nós fazemos. Deus falou algo para nós, Deus disse algo para nós, mas por causa da demora, por causa das circunstâncias, por causa das realidades que não são favoráveis, a gente começa a abrir a nossa boca para murmurar, para reclamar, para dizer, não vai mais acontecer, não sou mais digno, não é mais tempo, já estou velho, as promessas de Deus agora vão acontecer como? Já tenho quase 50 anos de idade. E a gente abre a nossa boca para falar o contrário do que os céus disseram para nós. Só que como havia um plano eterno aqui, o anjo falou assim, Zacarias pode complicar tudo. Porque não há nada mais poderoso do que uma boca profética de um pai e de uma mãe para um filho. Eu, como pastor, os pastores não têm mais autoridade sobre o teu filho do que você, querido. Você precisa entender isso. Como pais naturais, espirituais, o Senhor nos deu uma condição, uma autoridade profética para liberar o destino dos nossos filhos. E o diabo tem tentado nos calar com a incredulidade. Eu faço isso geralmente, querido. Graças a Deus que eu não derrubei ainda. É que é muito alto e eu não vejo o que está por baixo aqui. É só eu. Desculpa. Aonde eu estava? A autoridade dos pais. Qual é a estratégia do diabo, querido? Calar a minha voz profética como pai, natural e espiritual. E ele faz isso, às vezes, por meio da incredulidade. E a incredulidade, às vezes, é gerada por situações diversas, como o pecado, que tira a nossa autoridade. Como distrações.
A gente perde a perspectiva do que Deus está fazendo em nós, na nossa família, por distrações, por entretenimento, por redes sociais, por trabalho. E a gente vai se desconectando do eterno e, consequentemente, das realidades do que ele disse. Automaticamente, a possibilidade de uma incredulidade entrar é muito grande. E a boca profética que eu e você deveríamos ter para com os nossos filhos, ela começa a se calar. Tem muita gente calado na sua voz profética em relação à sua casa, à sua família, aos seus filhos. E Deus quer liberar a sua voz para liberar o destino dos seus filhos. Há um plano eterno, queridos, que Deus estabeleceu sobre nós, pais, naturais e espirituais, porque eu também creio que eu sou usado como uma paternidade espiritual, não para substituir o pai natural, mas como alguém que Deus pode usar para tocar uma vida. Porque você pode dizer, mas o meu pai não é convertido, meu pai não entende nada de igreja, de Bíblia, nunca soube isso, me tratou mal. Deus nunca vai te deixar órfão, querido. Ele sempre vai colocar alguém na sua vida para dar a oportunidade de liberar o seu destino. Ele levanta alguém, pode não permanecer, mas vai ser uma estação, em um momento, alguém que é levantado como autoridade profética paterna para liberar o teu destino. Só que muitas vezes nós estamos calados por causa da incredulidade. E foi o que o anjo fez com Zacarias, ele vai atrapalhar tudo. Sendo que eu estou trazendo uma resposta da própria oração dele. Então é melhor sim, queridos, se calar do que concordar com o inferno. É melhor sim. O ideal é a gente profetizar e concordar com os céus. Mas se não for para concordar, no mínimo que você se cale. Coloca uma água na boca e não engole. Na hora da briga, na hora da desavença em casa, você é a mulher, você é o homem. Fecha a boca. Eu sei que as emoções afloram, eu sei que a angústia vem, ou sobre os filhos. Esse é um filho rebelde, a gente abre a nossa bocão para liberar um destino maligno sobre os nossos filhos. Ele pode estar com um comportamento rebelde e a gente tem que tratar isso sim, mas aquilo que eu libero como identidade vai definir quem o meu filho é. É muito sério isso, e eu já errei, queridos, porque no momento de uma peraltice exacerbada de uma criança, às vezes a gente se irrita, está numa reunião, eu sou um pastor, estou num grupo familiar, estou num grupo pequeno, lá vem o meu piá atrapalhar tudo. E a gente se irrita e acaba liberando algo sobre ele que não foi o que Deus planejou que eu como pai fizesse. Sabe o que eu fiz nas vezes que eu fiz errado? Recolhi essas palavras, cancelei essas palavras, pedi perdão para o meu filho. Teve uma vez que eu errei com o meu filho Pedro. O Pedro, parece que eu errei mais com ele. Eu acho que é por causa da personalidade de Pedro. Porque Pedro é Pedro desde a época de Jesus. E daí ele pequenininho, eu lá em casa cheio de problema da igreja, falando em telefone, falando com a Ana Paula, ele vai e me apronta num sobrado uma coisa lá, e eu falo algo, eu não lembro exatamente o que eu falei, mas eu falei algo ruim, que gerou uma dor no coração dele. E ele com 8 anos de idade, ele subiu o sobrado assim, foi para o quarto dele, ele tinha um quarto sozinho, foi para o quarto dele e daqui a pouco, deu uns 5 minutos, cai a ficha do pai. Eu falei, cara, eu estou tratando um monte de gente aqui, um monte de coisa, e olha o que eu acabei de fazer com o meu filho. Desanimei, trouxe um desânimo na sua alma a respeito de quem ele é e do propósito pelo qual Deus o trouxe a essa terra. Sabe quando cai a ficha? Aí errei. Preciso fazer o quê? Restituir. Eu subo o sobrado depois, um pouco mais calmo, falei, vou ter que pedir perdão. Chego na porta dele, tem uma placa na porta. Ele é Pedro. Uma plaquinha na porta. Proibida a entrada de Marcelo Moritz. Ele sabia que eu ia. Mas ele estava tão chateado comigo, magoado. Ele botou aquela placa que escreveu no papel proibido a entrada de Marcelo Moritz. E aí, fechou a porta por dentro e ficou lá.
E eu falando na porta e pedindo, clamando. Sério, gente, fiquei uma meia hora, porque é Pedro. Sabe a hora que ele liberou? A hora que eu cheguei a um constrangimento tão profundo do erro que eu cometi e a dor que eu trouxe ao coração dele, que eu comecei a chorar na porta e ele ouviu eu falando, chorando com ele, pedindo perdão. Isso constrangeu o coração dele. É como se caísse. Agora sim, o senhor chegou lá. Aí ele abriu a porta, eu entrei, estava ainda ali resistente, coloquei ele na frente, olhei nos olhos, pedi perdão, restituí. Você não é um erro, você não, né? Tudo aquilo que eu acabei falando, falei ao contrário, que você nasceu para ser um homem poderoso, poderoso em palavras, em determinação. Você vai ser um profeta das nações. Você é prioridade na minha vida depois da sua mãe. Ninguém mais é prioridade depois da sua mãe. É só depois de você e do Lucas. Então, comecei a trazer a centralidade da identidade dele. E aí, os nossos corações de novo se conectaram. Ele chorou também, oramos juntos e ficou tudo bem. E hoje eu conto testemunho e ele também, quando ele sai pregar aí para os adolescentes, às vezes ele fala disso também. Por quê? Porque a nossa boca é uma boca profética, querido. Da nossa boca sai vida ou morte. Come do fruto aqueles que se utilizam bem do que falam. Então é melhor se calar no momento de raiva, para o quê? Para não liberar algo que não seja dos céus, para a sua família, para os seus filhos. Porque o que Deus quer fazer é converter o coração dos pais aos filhos. E eu digo para você, essa é a proposta de Deus para a nossa geração. Não existe mais angústia do que um pai perdendo um filho, do que um filho se distanciando do pai. É maldição que se instala, é o que a Bíblia diz. Para mim, avivamento é conexão de coração de pais a filhos, de filhos a pais. É por isso que Atos capítulo 2 diz, os velhos sonharão e os jovens terão visões. Ou seja, o mover do Espírito, a glória de Deus, virá sobre velhos e jovens. Não adianta falar só a geração dos novos, é só a gente que entende, ou só dos velhos, só a gente que entende. Não, as duas gerações, juntas, conectadas, vão desfrutar do mover de Deus. Aí Zacarias foi calado, por 9 meses ele ficou emudecido, queridos. Para não concordar com o inferno, para não liberar palavras de incredulidade, para que se cumprisse o plano de Deus na terra, na chegada de João Batista, na pessoa de João Batista. Aí chega, João Batista nasce. João Batista nasce. No 8º dia, o que o pai tinha que fazer? Circuncidar. Essa é uma outra palavra que Deus me deu a respeito dos homens, especificamente. Mas ele tinha que circuncidar o filho. E eles foram circuncidar o filho. Estavam lá os parentes, os outros sacerdotes, e aí eles começam a falar, essas pessoas começam a falar, não, tem que dar o nome dele de Zacarias, porque era tradição que o filho herdasse o nome do pai. Aí Isabel, que podia falar, disse, não, o nome que tem que ser dado é João, porque o anjo disse lá 9 meses atrás que era João. Aí eles ficam naquele impasse, ou seja, o pai tem a oportunidade de ser honrado, porque o pai se sente honrado com o filho herdando o seu nome, sim ou não? Pelo menos nas gerações mais antigas, sim. Era tradição isso. Aí Zacarias não podia falar, ele pega uma tábua pequena e escreve o nome que deveria ser dado ao filho. E sabe o que ele escreve? João. E quando ele concorda com os céus, quando ele se alinha aos céus, quando ele está alinhado ao que os céus disseram, estão dizendo, a sua voz é liberada. A sua voz profética é liberada.
Ele é curado instantaneamente e ele começa a falar. Por quê? Porque ele concordou com os céus. Eu abdico da honra que é sobre mim para concordar com os céus. Porque esse menino não é só sobre mim, é sobre um propósito eterno para trazer o maior avivamento que essa terra já teve por meio de Jesus, o Filho do próprio Deus. Aleluia. A sua voz, pastor, a sua voz, ministro, a sua voz, pregador, ela é amplificada quando você começa a concordar com os céus. Tem muita gente paralisado ou diminuído na amplificação da sua voz. É como se eu fosse começar a falar aqui, é diferente não? Eu falar desse jeito que eu falar assim? Pois bem, Deus quer colocar um microfone em todo pregador aqui. Deus quer colocar um microfone nos cantores. Deus quer amplificar a sua voz para que o alcance dela realmente seja maior. Mas isso só acontece quando nós concordamos com os céus. Quais as palavras que Deus já liberou sobre a sua vida? Quais as promessas que Deus já liberou sobre a sua casa? Ele quer amplificar a sua voz para que o alcance seja maior e o nome dele seja glorificado por meio disso. Zacarias recebe uma cura e a sua voz é liberada. Queridos, nós saímos de Curitiba. Tínhamos uma igreja lá que fundamos há mais de, hoje, 15 anos, né? Na época que saímos do Brasil, com 12 anos. Uma igreja pela graça de Jesus, pelo favor de Jesus, que prosperou muito. Nós chegamos, quando saímos de lá, quase 1.000 pessoas, 6 casais de pastores ordenados. Então, assim, algo muito profundo. Sabe que quando nós chegamos aqui, a palavra que Deus me deu foi a palavra que o irmão usou aqui, de Ana e Samuel. Palavra que Deus me deu, porque automaticamente um pastor que já abriu 3 igrejas, humanamente falando, é como se eu dissesse assim, é o que eu sei fazer. Eu venho para cá, qual que é o gatilho natural, normal, primeiro? Vou abrir uma igreja. Aí Jesus me dá essa palavra e fala assim, Samuel não era só sobre Ana, era sobre a nação de Israel. É como João Batista em relação a Zacarias. Eu não quero só trazer Samuel para afagar a alma de Ana, porque ela era estéril e para cumprir só um sonho dela de ser mãe. Não, eu estou trazendo um profeta para a nação de Israel. Tanto que ela entregou Samuel na casa de Eli, inclusive um sacerdote com uma família corrompida. Olha o nível de fé dessa mulher. Entregou, é aí que foi que Deus falou, não é sobre, nossa igreja se chama AME, Comunidade Cristã AME de amar. Aí Deus falou assim, não é sobre a AME, é sobre o reino que eu quero implantar aonde você for, Marcela, aonde vocês foram. Então você vai abdicar do direito de carregar uma placa. Eu transicionei essa igreja, hoje eu não tenho mais link nenhum, eu não tenho uma estrutura para apresentar. É diferente você chegar numa igreja e ter uma estrutura para apresentar? É diferente, humanamente é diferente, gente. Isso abre portas, isso conecta. Eu chegar e falar assim, eu sou pastor, eu sou isso, tenho tantas igrejas, isso traz uma abertura de portas humanamente falando. Sabe qual foi a palavra que Deus nos deu daí, a partir disso? Se Ele pediu para não abrir, não termos mais estrutura, não tenho mais nada para apresentar estruturalmente falando. Deus falou comigo, com a pastora Ana, fica tranquilo. O que ela disse ontem, eu vou apresentar vocês. Não é o currículo de vocês, não é a história de vocês, não é a estrutura, eu apresento vocês. É bom demais, mas ao mesmo tempo é uma entrega, uma renúncia. Então Zacarias abdicou do direito de ter o nome do filho como seu, para dizer o que os céus estão dizendo, eu quero concordar com os céus, e aí a sua voz é liberada. E olha aqui, queridos, a voz é liberada, e sabe o que o texto diz? Que ele foi cheio do Espírito Santo nessa hora. Ele foi cheio do Espírito Santo nessa hora, e ele começou a profetizar.
começou a profetizar, a liberar palavras proféticas, começou a exaltar o nome do Eterno, a glorificar o nome do Eterno. Ele começou a declarar as maravilhas dos céus, porque foi cheio do Espírito Santo, e de repente ele chega e começa a liberar o destino do filho. E tu serás profeta. Olha aqui, queridos, Deus tinha um plano, sim. Deus tinha um propósito, sim. Era um propósito que ia para além de Zacarias e Isabel, sim. Mas era necessário que um pai se alinhasse com os céus, para que o filho fosse liberado para o seu destino. Deus estava esperando Zacarias concordar com os céus, ser cheio do Espírito Santo. Agora faz aquilo que você foi criado para fazer como pai, liberar o destino dele. E tu serás profeta. É isso que Deus quer fazer comigo e com você como pais. Eu oro pelos meus filhos desde o ventre. Nós profetizamos, o Senhor já nos disse quem eles seriam nele, ministerialmente. Vai esbarrar nas escolhas deles, sim, mas a gente percebe Deus alinhando, porque a gente vai liberando, vai liberando, vai liberando. E a hora que vem alguma coisa que desvirtua, a gente não traz para o rumo, libera o que Deus falou a teu respeito, é isso. Concordar com os céus para os nossos filhos viverem a promessa de Deus. Isso diz respeito a você como filho, porque todo mundo aqui é filho, sim ou não? Talvez todo mundo não seja pai, mas todo mundo é filho. E se você não teve um pai natural para liberar, Deus vai levantar um pai espiritual para um momento para liberar. Eu creio nisso. Mas como pais, a nossa responsabilidade é de liberar para que essa conexão aconteça e o propósito de Deus se cumpra na vida dos nossos filhos. O Senhor está alinhando isso nesse tempo, queridos. O Senhor está ajustando as nossas casas, famílias, as nossas conexões familiares, marido e mulher, pais e filhos, para que o mover de Deus nesse tempo aconteça. Por isso se encha de fé e concorde, mas meu Deus, parece absurdo demais eu falar isso. Eu não quero ser orgulhoso. Ei, que orgulhoso, você só vai concordar com a Bíblia. Os nossos filhos nasceram para ser poderosos nessa terra. Eu pregava na minha igreja já há muitos anos, falava para os meus filhos, eu tenho um testemunho tremendo, fui filho de pastor, desviei, voltei para Jesus e posso contar esse testemunho. É poderoso esse testemunho, sim ou não? É poderoso. Mas eu falava assim, sabe qual é um testemunho mais poderoso do que esse? É um filho que não precisou experimentar o mundo para descobrir a verdadeira alegria, para descobrir o verdadeiro prazer. E eu falava para os meus filhos assim, vocês não vão experimentar o mundo, vocês não vão precisar experimentar, e esse vai ser o testemunho de vocês. Eu resisti às ofertas, eu resisti às tentações, eu resisti às propostas, porque eu encontrei em Jesus, o amado da minha alma, o maior prazer que eu poderia ter. Isso sim é testemunho poderoso, querido. E nós temos que concordar com os céus a respeito dos nossos filhos. Não, eles vão passar por uma fase da adolescência que é difícil. Ei, isso é o inferno que diz. Querido. Os aborrecentes, isso é o inferno que diz. São os abençoados, amém, queridos? São os homens e mulheres cheios do Espírito. Pastor, mas não está aparecendo. Pois profetiza, filho do homem. Profetiza, filho do homem, porque os céus já disseram que é isso que ele é. E você é boca profética para concordar com os céus. E não permitir que os teus filhos se desviem. E olha aqui. E se por acaso isso aconteceu, filhos que desanimaram, que se desvirtuaram, que se desviaram, ou que estão frios na sua fé, é um tempo de a gente chamar de volta esses pródigos, querido. Boca profética de pai e mãe. Espiritualmente, nós vamos fazer isso hoje aqui. Chamar de volta. Ei, o teu lugar é aqui na casa do Pai. O teu lugar não é nas boates, danceterias, não é na droga, não é nos vícios, não é no álcool. O teu lugar não é na prostituição. O teu lugar é aqui na casa do Pai. Caia em si. É isso que nós vamos fazer.
trazer os nossos filhos para esse lugar, porque é nesse lugar que Deus projetou, idealizou que eles vivessem junto com os pais, adorando o Eterno. Você crê nisso, querido? Se coloca em pé onde você está. A banda pode subir, por favor? Aleluia. Aleluia. Nada é impossível ao nosso Deus. A minha história é uma história de retorno, querido. E o que eu vivi parecia impossível de ser deixado. Pois bem, eu fui trazido de volta. Eu estou aqui com autoridade para dizer aos pais: o seu filho voltará, ou o seu filho vai ser cheio do Espírito. Se não se desviou, mas você está vendo ele abatido, ele apático, ele desanimado em algumas circunstâncias, às vezes até pelas coisas dele, natural, da adolescência, da escola, de bullying, etc. Tantas coisas que hoje o diabo usa para desvirtuar os nossos filhos. Nós estamos aqui para declarar que eles retornarão a esse lugar de convívio, relacionamento com o Pai. Feche os teus olhos. Eu quero saber aqui, quem tem filho, que você entende que seja espiritualmente precisa ser reavivado, ou por acaso ele não está aonde você sabe que ele deveria estar, que era na presença de Deus. Levante sua mão onde você está. Eu quero que você saia do seu lugar, venha aqui à frente. Pode vir, queridos. Nós vamos espiritualmente chamar os nossos filhos para esse lugar. Nós não concordamos com o inferno. Profetas de Deus aqui, homens e mulheres, profetas de Deus, estão sendo chamados a esse altar para liberar a sua voz e concordar com os céus. Se você por acaso está com seu filho aí, os filhos vão vir, né, da salinha, pode ficar com seus filhos. Nós vamos orar também por eles aqui. Quem está com os filhos aqui? Seus filhos estão aqui, venham com os pais aqui. Quem tem filho aqui, quem não tem, nós vamos chamar espiritualmente. Esse é o dia que o Senhor fez. Você está no lugar certo, na hora certa, no ambiente certo, com a palavra certa, para algo ser liberado sobre a sua vida, querido. Eu quero que você comece a abrir a sua boca. Eu preciso ouvir a tua voz aqui, querido. É muito mais sobre a sua voz. Começa a concordar com os céus aqui. Isso. São pai e filho. Isso aí. Com autoridade. Com autoridade. Tem um destino profético para ser liberado. Como é que é teu nome? É Pedro o nome do garoto. Esposa, mãe, madrasta, seu pai. Como é que é teu nome? Pedro também? Cerdo, mas isso era a propósito. Começa a clamar aí, a falar, querido. Tem um propósito ministerial na vida dele. Você já sabe disso, não? Mais ou menos? Pois Deus está trazendo hoje aqui uma confirmação. Libera, Pai. Libera o destino.
Tudo aquilo que o Pai tem para a vida dele, seja liberado. Seja liberado em nome de Jesus. Nós declaramos o teu destino profético, Pedro. Tu és Pedro. Tu és Pedro. Você é rocha. Essa é a sua identidade. Você tem convicção, essa é a sua identidade. Você não é volátil, que fica como uma montanha russa. Talvez o diabo quis escrever essa história para você. Não permanece, não fica naquilo que começa. Pois bem, essa é a sua identidade. Espírito Santo, nós concordamos com os céus aqui e declaramos, ó Pai, em nome de Jesus, sobre esses Pedros aqui, declaramos em nome de Jesus, é tempo de ressurreição aqui, ressurreição. Abraça ele. Venha para o teu lugar, Pedro. Venha para o teu lugar, que é na minha presença. Você me ama? Pois bem, apacente as minhas ovelhas. Apacente as minhas ovelhas. Vem com esse tempo novo em nome de Jesus. Eu vejo Deus desbloqueando as suas emoções. Ele diz: homem chora assim, filho, na minha presença. Homem chora assim na minha presença e se levanta forte para guerrear. Sim. Começa a clamar, querido, começa a clamar. Os nossos filhos e filhas. Volta. Sim, começa a declarar o nome do teu filho e dizer: no mundo espiritual, volta. Comece a vê-lo na colina. Volta. Volta, Gabriel. Volta, Gabriel. Volta, Gabriel. Volta. Nós nos levantamos contra todo espírito de incredulidade, todo espírito de vícios, todo espírito de perdição, caia por terra. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Volta. Pródigos voltam. Volta. Como é que é? Há uma porção nova, Lorena. Há uma profundidade maior, sim. Ainda jovem, você experimentará coisas. Seja cheia. Mais. Libera, Pai. Libera, Pai. Conserta. Se tem coisas para consertar, conserta. Alinha. E libera. Você é princesa do Eterno. Mais. Fogo. Você nasceu para ser uma incendiária nas nações. Nós pedimos perdão a você, filha, em nome da igreja. Nós pedimos perdão. Eu peço perdão como igreja. Sim. Nós pedimos Perdão pelos erros. Perdão pela forma. Perdão pelos abusos. Perdão, filha. Perdão.
Você é princesa, nasceu para brilhar e brilhar a luz de Jesus. De Jesus. Xaramã. A festa no céu. Clama, 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 clama. Clama. Pais e filhos se conectando. Pais e filhos. Pais e filhos. Voltem. Voltem. O Senhor me mostra você abraçando seus filhos. E Ele diz, porque eu te abraço, você pode abraçar os seus filhos. Se ajoelha aqui, querido. Se ajoelha na frente deles, por favor. Volta ali. Aleluia. É tempo dessa reconciliação, da conexão. Pais e filhos, filhos e pais. Ninguém se perderá. As dores serão curadas. E o destino profético de Deus será liberado em nome de Jesus. Profetiza, profetiza. Profetiza, Ana. Profetiza, Ana. Sim, sobre os Samuéis. Sobre os Samuéis. Mais, mais, mais. Pais e filhos. Enxergue os filhos de vocês aqui agora. Enxergue espiritualmente eles aqui, adorando o Eterno. Voltem, pródigos. Voltem, pródigos. Jesus. Ninguém vai se perder. Ninguém vai se perder. Ele está ouvindo o clamor das mães e dos pais. O Senhor me fala que, como falou a Raquel, Ele diz a você: não chore mais. Eles virão de volta. Mais, mais, mais. Transformarei suas lágrimas em alegria. Aviste ele na colina. Avista. Vem, 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 Espírito. Avista os filhos na colina. Volta. O lugar deles é aos pés do Eterno. O lugar deles é aos pés de Jesus. É nesse lugar. É nesse lugar de adoração que os nossos filhos estarão. O Senhor me mostra, libera a boca profética, Pai. O Senhor me mostra duas estradas, uma indo e uma vindo, mão dupla. E o Senhor me fala assim: por uma vão os pais, por outra voltam os filhos. E eu vejo uma coluna de fogo conectando as duas estradas. E o Senhor diz: mas primeiro os pais percorrerão essa estrada. Uma estrada de volta, uma estrada de pedir perdão, mesmo que você não tenha errado. Uma volta de abraçar, de amar incondicionalmente. Uma volta de enviar algo que Deus vai dizer a vocês. E isso não é só para esse casal, é para todos os pais aqui. E enquanto isso vai acontecendo, o Senhor me mostra filhos voltando pela outra estrada. Aleluia. Espírito Santo, somos os primeiros a nos humilhar. Aleluia. Somos os pais, os primeiros a se humilhar. E obedeceremos o Senhor. Aleluia. Nós selamos sobre os pais aqui, ó Pai. Sobre os filhos, em nome de Jesus. Ah, pais profetas, pais profetas. Pais profetas.
Os nossos filhos não vão se perder, Pai. Os nossos filhos não se perderão. Há um óleo de alegria que Deus está derramando sobre você. Ele quer devolver a alegria plena. Sim, Espírito. E o Senhor me mostra essa alegria sendo derramada sobre os seus filhos. Papai está aqui. Papai do céu está aqui. A graça de Deus está sobre vocês. A graça de Deus. Você nasceu para dar certo, filha. Você nasceu para dar certo. Eu vejo o Senhor trazendo uma cura muito grande na sua alma. É como se fossem algumas correntes com cadeado. E Ele diz: filha, a chave desse cadeado eu já entreguei para você. Eu não vim para abusar, filha. Acredite nisso. A tua alma tenta te dizer que não, mas pega essa chave, eu já coloquei nas tuas mãos. Eu já coloquei nas tuas mãos. Pode abrir esse cadeado. Você é livre. Você é livre em nome de Jesus. Ei! Você é livre. Livre, livre. Viva a liberdade, filha. Você profetizou a liberação dessa voz com a sua canção, filho. Você é uma voz profética. É a voz do Eterno, a voz do Pai. Todos. Ramandorou, xaralabás. Há uma cura chegando nessa casa. Sim, gerações. E eu vejo o Senhor trazendo um derramar de um fogo. Gerações, filho. Olha um pouco aqui para os meus olhos. A minha geração, eu quero pedir perdão para vocês. Quando sem perceber a nossa geração errou com vocês, trazendo uma cobrança religiosa, um peso. Eu peço perdão para vocês, porque vocês são livres para ter um fogo puro de Deus. Aleluia. Na identidade de vocês, do jeito que vocês são. E o Senhor ama vocês e quer encher vocês de alegria. Aleluia. Do Espírito. Joy. Eu vejo um batismo do Espírito. Vocês querem ser um toque novo do Espírito Santo? Há um batismo do Espírito Santo. Há um batismo do Espírito Santo nessa casa. Joy. Vocês são uma família Filha de fogo. amada. Uma família de fogo. Filha, você é filha amada, princesa. Eu libero você para alegria, filha. Eu libero você para liberdade, filha. Seja livre, seja livre, seja livre. Seja livre para cantar. Seja livre, filha. Seja livre. Xarabadara caralamacha. Vem sobre essas gerações. Vem. Você que cuida de adolescentes. Vocês sabem que vocês são pais profetas sobre muitos que não têm pai. E essa geração está passando por vocês, para vocês liberarem ela para aquilo que Deus tem para a vida delas. Muitos pais não conseguem fazer isso. É por isso que Deus colocou vocês. Então abram a boca sem temor e medo e profetiza e libera unção fresca, Pai. Você pode, filho, você consegue. Você é profeta. Você é um homem levantado nesta geração.
aonde adolescentes estão se perdendo, para declarar: eles não vão se desviar, eles não vão se desviar, retornarão em nome de Jesus. E libera o fogo do Senhor, libera o fogo do Senhor sobre essa geração. Vem, 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 Pai, libera, Pai, libera, Pai. Sim, Deus, em nome de Jesus, sobre todos os pais, vem, vem, libera, Pai. Pródigos voltem. Nós estamos aqui como igreja, concordando com os céus. Pródigos voltem. Você é a voz profética. Chama a existência aquilo que ainda não existe. Chama a existência. Ele é homem do Senhor, cheio do Espírito de Deus, tomado pela glória de Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Profetas, se derrame até 1000 gerações, sobre toda a casa, sobre toda a família, sobre as nossas famílias. Um renovo do teu fogo de paixão. Um renovo. Tá bem? Você é guerreira. Batido de fogo. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Espírito Santo, Ele é um príncipe do Senhor. Tem uma unção sobre Ele, tem uma unção de alegria sobre Ele. E essa unção de alegria toca vidas. Tocou a minha hoje. Tocou a minha hoje. Espírito Santo, enche, 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 enche. Um novo nível de adoração. Senhor Você está te conheceu enchendo. um novo nível de adoração. Você conheceu um novo nível de adoração. Profundo, filho. A tua adoração está abrindo uma oportunidade de uma atmosfera profética entrar na tua casa como nunca antes, filha. Como nunca antes. Vai ser ouvido o clamor, vai ser ouvido a adoração. Sim, Jesus. Eu vejo o Senhor dizendo: por um tempo eu precisei calar você, mas agora a voz abriu e ela virá como leão. Assim como Jesus, Sim, você Espírito. tem a unção do leão e do cordeiro. Você saberá a hora Fogo de de ser Deus. cordeiro e a hora de Fogo. ser leão. Fogo. Fogo. O chofar está tocando para uma nova liberação. Uma nova liberação de destino profético que Sim. tinha sido travado. Nós liberamos você para o seu destino profético. Libero. A sua voz vai ser amplificada, filha. Amplificada. Com o fogo dele. Com o fogo dele. Fogo. Libera o destino. Eu libero em nome de Jesus a totalidade do que o Pai Celestial tem para a sua vida. Mais intimidade. Nada tem poder para te impedir. Nada, 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 filha, nada. Xarabadaralamás. Sim, Deus. Pai, nós adoramos o Teu nome aqui. Nós exaltamos o Teu nome. Porque aqui estão famílias benditas do Senhor. Marido e mulher, pais e filhos, consagrados, adorando ao Senhor, prostrados aos Teus pés. E nós concordamos com o Senhor
de que cada família aqui é uma família bendita do Senhor. E todos os filhos que estão distantes, nós estamos aqui nessa manhã declarando que retornarão aos braços do Pai, em nome de Jesus. Eles serão avistados na colina e retornarão aos braços do Pai. Voltem, voltem, caiam em si e voltem em nome de Jesus. Aleluia. Aplauda Jesus. Seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem derrama do teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem derrama do teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem derrama do teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem derrama do teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem derrama do teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem derrama o teu Espírito. Que seja Sim, Jesus. que seja agora. Vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, Pai, o dia que o Senhor está respondendo a oração dos pais que aqui vieram, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, queridos? A partir de agora, se não for para concordar com os céus, no mínimo que se cale, amém? Mas você vai sair daqui como profeta de Deus, acima de tudo, em primeiro lugar, sobre a sua casa, seus filhos, e eles retornarão a esse lugar de adoração, porque foi para esse lugar que o Senhor os designou para estar, em nome de Jesus, amém? Querido, só reforçando, então você pode passar lá no final, comprar os nossos livros, nos abençoar, assim como nós vamos te abençoar também. Deus abençoe, pastor, muito obrigado. Ainda em pé, Sandra, por favor. Ainda em pé, amados. Deus mostrou uma visão aqui para Sandra. A paz do Senhor, igreja. Gente, não sai ainda não, por favor, tá bom? Só aguenta um pouquinho aí. A gente já vai terminar, depois vai ter um lanchezinho gostoso lá no salão, mas não sai não, segura aí um pouquinho. Outro dia eu estava aqui na vigília e o Senhor me mostrou nitidamente um molho de gravetos aqui, bem nessa direção. Só que aquele molho de gravetos tinha vários gravetos espalhados aqui na igreja. E havia uma corda que havia se rompido, a corda que estava amarrando aqueles gravetos. E ao mesmo tempo, eu vi duas mãos chegando e juntando aqueles gravetos e amarrando com um cipó verde. E eu sempre orava, pedia o Senhor para dar vida, conserto, restauração. E para confirmação, eu contando essa visão que eu tive, conversando com o pastor Joel, na hora ele falou: irmã Sandra, é vida que o Senhor está dando para as pessoas, são vidas que estavam mortas. E o Senhor está necessitando de posicionamento na vida das pessoas, posição. O Senhor está precisando de fazer algo tremendo aqui nesta igreja, mas nós precisamos entregar inteiramente. O Senhor fazer coisas lindas aqui neste lugar. E eu creio que esses gravetos que o Senhor ajuntou, e Ele ajuntou e colocou, aprumou aqueles gravetos, aquele molho de gravetos, e Ele colocou sim e aprumou tudo. Ficou tudo no mesmo tamanho. E eu creio que são vidas que estão precisando de ter um aprumo na presença do Senhor. E eu louvo ao Senhor pela tua misericórdia e a tua fidelidade. Amém. Feche os olhos mais uma vez. Pai, nós te adoramos.
nós cremos e recebemos esta palavra no nosso coração. Diga, eu creio e recebo e pratico esta palavra. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Continua dando revelações, visões. Em nome de Jesus, nós cremos e queremos produzir mais e mais o fruto do Espírito, o caráter de Cristo. Mas também nós cremos e queremos ser usados mais e mais nos dons também do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. A tua bênção sobre cada um de nós, ó Pai, em nome de Jesus. Para a glória e honra do teu nome, Senhor. Uma semana abençoada na tua presença. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Senta um pouquinho, me dá alguns minutos, deixa eu falar algo aqui. Quem recebeu, vocês podem sentar, que senão vocês vão ficar sofrendo aí em pé. Quem recebeu, é só por uma questão de eu saber o quanto a gente está alcançando, né, as pessoas com o WhatsApp. Para quem não sabe o que é o WhatsApp, é o Zap. Zap. O WhatsApp. Quem recebeu uma mensagem minha falando sobre uma reunião, levanta a mão mais alto. Para hoje. Eu acho que menos de 50%, né? Ou talvez você recebeu, que eu sei que alguns eu enviei e talvez não viu, não leu, tá certo? Então, não é o nosso costume a gente fazer isso, os irmãos daqui sabem. A gente termina o culto aqui, pastor Marcelo e pastora Ana Paula, com festa, com essa festa, adorando a Deus, né, cantando e abraçando. Aí a gente vai para lá tomar café, conversar e abraçar. Esse é o nosso estilo, é o nosso modelo. Mas hoje tem uma exceção, tá bom? Hoje tem uma exceção por um desafio. Eu queria pedir, eu sei que vocês vão sofrer aí, mas vocês vão... eu queria pedir a presença de vocês aqui como um apoio espiritual, amém? De oração, mas também não é obrigado, vocês têm liberdade, porque o que eu vou falar aqui não é segredo, é uma reunião com a igreja. E você também, que ainda não é membro ou ainda não é congregado, ou está visitando hoje, congregados podem participar, claro, também. Se quiserem, né, se retirar, esperar lá no salão, não tem problema, tá bom? Mas eu preciso de alguns minutos, a gente tinha até programado terminar, toda vez que nós programamos terminar o culto mais cedo, Deus não deixa. É incrível, né? Encurtamos o louvor, passamos mais cedo para o pregador, mas Deus trabalhou, não é isso? E a gente precisa deixar Deus trabalhar, e Deus tem um propósito em tudo. Então, mas eu preciso aqui dos membros congregados aqui da igreja, tá bom? Se você quiser ficar, que você é visitante, pode ficar, não tem problema, não tem segredo. Inclusive, eu pedi para deixar online, aberto ainda, por causa de irmãos e pessoas que estão online ainda, tá bom? É uma coisa simples, mas desafiadora. Aí eu quero pedir, Fabrício, pastor Edson também, você que tem um jeitinho bom assim, igual o Fabrício, vê se tem alguém lá para vir, pede assim, o pastor está pedindo para todo mundo entrar lá na cozinha e tudo. Meu Deus, o que vai acontecer, meu pai? Hein? Ele tem um jeitinho assim, bom. Olha só, gente, é muito simples, ok? Nós tivemos reuniões essa semana, quarta-feira, sexta-feira, com obreiros, líderes e diretoria. Cadê a nossa diretoria? Fica em pé, o pastor Edson fugiu, o pastor Edson não pode fugir uma dessas. O pastor Levi não estava muito bem de saúde, ele passou mal essa semana, mas o pastor Levi, né, o nosso... ele está aí hoje ou não? Não, mas tá. O pastor Levi é o nosso secretário, o pastor Edson é o vice-presidente, eu sou o presidente, o pastor Edson vice, o pastor Levi o secretário. O primeiro tesoureiro é o André, o segundo tesoureiro é o nosso irmão Rodrigo. Nós temos uma comissão de finanças, que tinha mulher, né, a Iabela, esse ano nenhuma mulher quis entrar na nossa comissão de finanças, apesar que nós não chamamos todas, chamamos algumas, mas não foi possível. Mas onde está o Márcio? O irmão Márcio é da comissão de finanças. Cadê o Márcio? Levanta a mão, está ali o Márcio. O Léo, Sebastião Léo, está aqui também. E o Fabrício, está lá atrás, o Fabrício também é diácono nosso, comissão de finanças. Essa diretoria, né, nós tratamos e eu tomo decisões junto com eles, principalmente em questões de finanças, né? Eu sempre digo isso com liberdade e com transparência, e graças a Deus que essa igreja tem trabalhado assim, e nós temos ouvido testemunhos nas nossas
próprias reuniões de quarta e sexta, nós temos uma reunião todo mês com diretoria e comissão de finanças. Os irmãos têm dado esse testemunho, né, desta transparência com as finanças da igreja. Nesse corredor aqui tem a tesouraria e tem uma placa ali, todo mês fica lá o relatório mensal à disposição para quem quiser ver. E isso por causa do trabalho, né, que a diretoria faz. E claro, eu estou, né, como um administrador também, mas eles trabalham com mão na massa. Né? Então, eu não pego lá no dinheiro, não conto dinheiro, não deposito dinheiro, não lanço no computador. Eles fazem esse trabalho técnico, mas, claro, nós administramos e trabalhamos juntos com as finanças da igreja. E eu ia falar uma coisa, mas me fugi. Mas, ok. Então, é só para os irmãos saberem da transparência que a gente trabalha aqui na igreja, nessa área. Nós lançamos, aí eu queria pedir aquelas coisas primeiro, mas antes, deixa eu ler só um texto bíblico, porque faz parte do que o pastor leu aqui, 2 Crônicas 20 e 20. 2 Crônicas 20. Pastor, você disse que ia ser rápido, mas você sabe como é que é o rápido de pastor, né? Não, estou brincando, eu preciso ser rápido. Rapidinho, então, 2 Crônicas 20 e 20, o que diz aqui? Pastor Alexandre Júnior leu esse texto esses dias. Eu estou pregando nesse texto no domingo, só que não chegamos ali ainda. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém. Tenham o quê? Fé no Senhor. Diga, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos seus profetas, nos profetas do Senhor, e terão a vitória. Agora põe numa versão boa para mim, por favor, na RARC, por favor, na RARC, que literalmente expressa mais o original. A RC, que diz assim, olha, saindo eles, põe-se em pé, ouvi-me ajudar, vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor, que tem fé também, nosso Deus, e estareis seguros, sustentados. Crede nos seus profetas e prosperareis. A palavra aí no original, está aqui. Eu tenho anotado aqui, ela literalmente se refere a ser bem-sucedido. Não é só a vitória daquele momento. Que a NVI dá a ideia que é só sobre a vitória daquele momento. Mas a palavra em si, ela dá um sentido de abrangência, não só da vitória daquele momento, mas deles serem bem-sucedidos em outras áreas. É a palavra tissalak. Fala comigo, tissalak. Tá bom, esquece agora. Que é bem-sucedido, lucrativo, profitable, né, em inglês. Só para ter uma ideia, o quê? Para nós entendermos que precisamos, aí a lição que eu quero tirar, confiar nos outros. Quantos aqui confiam no pastor desta igreja? Levanta a mão e diga um amém forte, pelo amor de Deus. Quantos confiam na liderança dessa igreja, nos pastores, nos líderes, na diretoria e na comissão de finanças? Levanta a mão e diga amém. Amém. Glória a Deus. Então, nesta confiança que eu estou vindo aqui hoje fazer esse desafio, que eu me lembre, eu nunca fiz, dos 25 anos da nossa igreja, esse tipo de hoje. Já fiz outros desafios, já fizemos outros, mas esse que eu vou fazer bem direto e bem claro, é a primeira vez que eu me lembro de fazer. Rapidinho aí, mostra para mim aquele primeiro slide. Essa é a maneira como nós contribuímos aqui. 44% nós damos de cash e cheque, ok? 27% de Zelle. Clover, que é a maquininha lá do salão, 19%. Venmo, 6%. Cash App, menos de 1%. PayPal nós já cortamos, que é muito caro. Menos de nada. E outras maneiras. Só para entender que isso aqui, né, está diminuindo a cada ano, o cash e o cheque, né, o dinheiro vivo, e passando para outros meios. Então, tá bom, pode passar para outro, por favor, só para a gente ter essa ideia. Tá. Sobre o anexo, é o nosso assunto hoje aqui, eu vou repetir, nós não estamos comprando um prédio, nós estamos comprando um estacionamento. Diga, estacionamento. Já falei isso várias, repetidas vezes. A nossa intenção, necessidade para continuar existindo como igreja é Deus. Mas precisamos desse estacionamento, senão vai nos dar muito problemas. E já nos deu. A gente só entrou aqui
porque nós conseguimos alugar aquele estacionamento. Pagamos por 3 anos ou 2 anos o MBTA? 2 anos, cerca de 19 mil por ano no MBTA, graças a Deus não estamos pagando mais, para ter acesso lá ao estacionamento que, se não tivéssemos conseguido, não entraríamos aqui. Então, a gente precisa do estacionamento, e junto com o estacionamento veio um prédio, amém? Veio um prédio que nós vamos usar para alugar esse prédio para pagar o nosso estacionamento. Está entendendo a jogada? Eu quero repetir, estacionamento é o que a gente precisa. A gente não precisa daquele prédio. A gente precisa daquele estacionamento. Ah, vamos derrubar tudo então? Ainda não, porque a gente precisa usar o prédio para pagar o estacionamento. Você está entendendo, né? É só uma figura de linguagem, mas é mais ou menos isso aí mesmo. Porque eu falei isso já no ano passado, retrasado, nas nossas reuniões, que o meu sonho, pode ser de doido, mas é o meu sonho, comprar a casa, comprar ou adquirir aquele MBTA ali, o terreno, derrubar tudo e fazer um prédiozão lá atrás, com estacionamento grande na frente, a igrejona lá e aqui o Ministério Infantil e de Adolescentes. Se você crê nesse sonho de crente, diga amém. Amém. Quando Deus vai cumprir, eu não sei. Presta atenção, mas eu vou sonhar. Já fiz até desenhinho, tudo bonitinho e tal, não sei o quê. Qual era o nosso alvo a princípio? $750 mil para financiar aquilo lá. Down payment. O preço lá é 1.960.000 agora. Quanto nós temos de promessas? 375 mil. Quantas promessas foram recebidas? 190 mil. Diga amém. Eu olho para o copo pela metade e digo, esse copo está quase cheio. Tem gente que olha para o copo e fala, não, só isso, está quase vazio. Não, eu não. Está quase cheio, amém? Então não olha aqui e fala, só isso, não. Repreende essa falta de fé. Você tem que olhar e falar, nossa, já entrou isso, quase tudo. Diga amém. Entraram ofertas diversas, entraram de almoço, rifa, do carro BMW, lembra? 25 mil, a irmã ganhou o BMW e deu de volta para a igreja, não é? Os crentes aqui não são a bênção? Ganhou o BMW, que ela pagou $30, comprou só uma ficha, no último dia, ganhou e deu de volta. Vendemos, com a ajuda do Fabrício, o carro por $5 mil, que era o preço dele. O pessoal que trabalha com carro aqui falou, pastor, vendeu bem demais, $5 mil. Então, aqui pode pôr 30. Mais 5, ok? Tá, passa o outro para mim rapidinho. Qual é? Vai linha por linha. O valor do anexo, 1.960. O valor do templo aqui, 1.173, que nós estamos devendo aqui. Aqui foi avaliado em 2,5 milhões, esse local aqui, mas o que estamos devendo é aquele valor. O que é que nós pedimos de financiamento para o banco? 3.123. Por quê? É melhor para nós financiarmos os 2 prédios juntos. Se nós formos, por que não financia só o outro lá, que fica mais fácil? Fica mais difícil. Porque o outro de lá não tem histórico de entrada, o outro de lá não tem equity, né? Valorização ainda. O de lá está mais difícil e não vai usar o equity desse aqui, para só o outro. Por exemplo, se aqui nós vamos entrar com uns 20%, 25% de entrada, lá seria 30%, que dá quase 600 mil. É quase o mesmo valor. O ratio também é mais alto, a gente não poderia gastar na igreja mais do que 75% das entradas. O interest rate, né, seria 7,45. Você sabe o que é isso? De juros por ano? Se fosse só o outro lá. Como são os dois, é 6,8. 6,8 o juro, que ainda está alto, mas a gente pode refinanciar depois. Tá, pastor, e daí? Rápido, pastor. Eu estou indo rápido, mano. Calma. Deixa eu respirar. Eu tenho algumas boas notícias. Boas. Primeira boa notícia. O banco só aprovou 2,5 milhões. Você pode aplaudir a Jesus? Tem gente que não está entendendo. Fala, peraí, pastor, calma. Quer dizer o quê? Nós precisamos desse valor aqui, 3.193. O banco aprovou 2,5 milhões. Amém? Presta atenção.
pessoal que está mexendo com isso, nos ajudando e entrando em contato, que está envolvido nisso, né, que é o pessoal da diretoria, comissão de finanças e outros irmãos, declararam e reconhecem que esse financiamento dos dois está sendo um milagre. Está sendo, assim, um negócio extraordinário, fabuloso. Ok? E aí nós precisamos nós vamos chamar de down payment, porque a gente precisa completar lá os 323. 623 mil somente. Diga, só isso, pastor? Só isso. Nós precisamos come up, que nós precisamos levantar para comprar aquele. A outra boa notícia, são várias, é que nós temos até o dia 31 de julho. Dá uma salva de palmas. Que isso, o milagre é maior ainda. Meu Deus do céu. Olha só, dá em torno de 20%. Se fosse financiar só o de lá, no mínimo 30%, e algumas coisas bem ruins aí, que o próprio advogado nosso falou que não é aconselhável. Que teve um banco que iria realmente lá, mas o banco de lá, o outro ia ser quantos por cento de entrada? O Northern Bank? 40% de entrada. Que dá, faz as contas aí para mim, mais do que esse valor aqui. Ó. Dá mais de 700 mil. Agora, outra boa notícia. Nós temos em caixa, fala bem alto, 230 mil. Diga assim, quase cheio o copo, pastor. Tem gente que não está com fé. Nosso alvo, então, 623. Agora, outra boa notícia. Antes era 750, lembra? O primeiro lá? Lembra? 750 mil o primeiro. Deus já fez um milagre, o alvo abaixou, 623. Temos em caixa 230. Nosso alvo, então, novo agora, 393 mil dólares. Não é milhão, não, pastor. Não pode ser milhão? Não, se você quiser, pode, mas não é ainda. 393 mil dólares. É o nosso novo alvo para arrecadar, e já começamos na nossa reunião, e só na reunião, pelo menos eu tenho anotado aqui, 7 de nós, e aqui eu estou me incluindo. Deixa eu ver, são 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 de nós já assumimos compromisso. E aí, passa a outra parte. Tem outra ou não? Tá, então nosso novo alvo está aí, 400 mil. 31 de julho. Dá uma salva de palmas. Mostra aquele outro que tem as faixas assim, rapidinho, só para eu explicar uma coisa. É o segundo, isso. Se você somar isso aqui, 190, 69, 25 do que entrou, dá cerca de 285, mais ou menos. Cadê esse dinheiro? Nós tivemos que usar para ter o permit para usar lá. Para ter o permit para usar lá, a prefeitura exigiu plumbing novo, um monte de coisa, só e o plumbing 30 mil, vai me lembrando, André, 30 mil do plumbing, 5 mil para o appraisal, que a gente já pagou para o banco, 5 mil de depósito para o financiamento, o arquiteto foi cerca de 3 mil, eu estou falando isso, números que eles me passam. O roof, quase 6 mil, porque teve muito trabalho voluntário também, não é isso? Material, tivemos que pagar alguém, mais alguma despesa? Quase 15 de advogado, que a gente tem um advogado que a gente está. Então, por isso que tem 230, porque precisou investir aí cerca de 50 mil, ok? Porque do caixa da igreja nós não teríamos condições de fazer esse investimento. E aí faz parte do anexo, faz parte desse financiamento todo. Pode voltar lá para o alvo, nosso alvo. Pastor, qual é a ideia? E aí nós estivemos orando, jejuamos, fizemos 4 jejuns essa semana, não tem medo nenhum de falar isso, porque estamos, né, em família. Convocamos a igreja para alguns jejuns, não é isso? Pedir a Deus, porque hoje de manhã cheguei aqui, o Davi, pastor, você está com aquela, como é que você falou? Aquele butterfly, aquela dorzinha, aquele friozinho na barriga. Eu falei, incrivelmente, eu também estou, Davi. Por quê? Porque é a primeira vez que a gente vai lançar esse desafio que eu vou lançar agora. Isso aqui não é a primeira vez que a gente fala. Desafios aqui não é a primeira vez. Né? Nós já sempre fizemos desafios. Agora, esse que eu vou falar agora é a primeira vez. E aí, qual foi a sugestão que Deus nos orientou a fazer? 2 coisas que nós podemos fazer. Nós todos. 2. Emprestar dinheiro
para a igreja, na fé, na confiança, e com o compromisso de nós irmos pagando por 1 ano. E segundo, ofertar. Ofertar mesmo, com fé e com poder. E aí os irmãos conversando, a maioria das sugestões, pastor, é melhor ofertar, é melhor. E os que falaram é melhor ofertar, já tiraram a mão do bolso também. Agora, se nós vamos deixar essa opção, se alguém, e aí várias sugestões, alguém quiser doar 1 semana de trabalho, alguém quiser. Só que a gente tem uma urgência agora, porque nós estamos orando e crendo que iríamos conseguir os 3.100.000. Mas por algum motivo, Deus está provando a nossa fé de novo. Eu já recebi uma notícia hoje, que tem uma irmã que não veio hoje, mas que ela está vendendo alguma coisa no Brasil e vai também dar uma oferta substanciosa, não sei ainda qual o valor, talvez 3 milhões, algo assim, eu não sei exatamente. Tem que profetizar, né? Não, acho que não chega isso tudo, não. Mas vai dar um valor, né? Eu não sei quanto. Então, a gente não conta ainda com esse valor. Qual é o nosso desafio? Irmãos e irmãs. Deixa eu descer aqui para ficar mais perto de você. Mas descer, deixa eu só ver se... Mais alguma coisa? Os irmãos aí da diretoria, comissão, me ajudem. Se eu esqueci alguma coisa para falar aqui, podem falar à vontade, antes de eu entrar no propósito. Tem ou não? Dentro de toda essa explicação, Carlos também está nos ajudando, o Elenay, porque já estão nesse processo aí. Rodrigo. Porque às vezes eu esqueço. Eu sou o porta-voz e porta-voz às vezes esquece de alguma coisa. Além do seu pastor da igreja que tem que lançar a visão e aguentar o risco. Junto com todo mundo, evidentemente. Tá, só para vocês terem ideia, o espaço lá, o potencial de aluguel, nós tivemos 2 reuniões com o Hélio, o pastor Hélio, ele trabalha com isso, lá no Vitória, ele é um dos gerentes lá, faz isso há mais de 20 anos. Falou, pastor, isso aqui, olha, isso aqui vai alugar direto, porque lá enche, ele vai mandar para cá, e já mandou um, né, recebemos, que foi barato, porque foi em cima da hora, $1.500 por uma reunião que teve lá de negócios e tal. Então, a nossa ideia é se alugar toda semana, e para pagar o mortgage do nosso estacionamento. Repetindo, diga, estacionamento. É o que a gente precisa. Claro que a gente vai usar lá também? Vai, mas o que a gente precisa. Bom, o que eu acho que é isso. Alguma coisa aí, Davi, pastor André?